irmãos, eu quero sugerir a alimentação espiritual na mesa de Cristo em Atos dos Apóstolos 26:19. Quantas vezes já nos recebemos ali o suprimento do Senhor nesta palavra, e hoje vamos de novo. Vamos orar juntos aqui? Pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. É um versículo bem direto, absoluto. Ele diz que não era desobediente à visão celestial. A visão celestial é uma dádiva de Deus. Ninguém obtém por sua própria força humana e natural. Quando um homem adquire uma visão, ele ganhou de Deus, foi possibilitado por Deus. Visão celestial é algo que faz parte do primeiro mundo espiritual, que é o terceiro céu. Lá tudo é mistério, e cada revelação que Deus traz para homens, pessoas na terra, são dádivas de Deus para ele. Não há a menor condição de uma pessoa, por sua própria decisão, querer acessar o terceiro céu. Ele é inacessível para o homem. O homem não descobre os mistérios que estão lá. O que ocorre é que Deus revela para o homem o que ele deseja e quer, e não é só neste volume de revelação. Deus também escolhe o tempo, o momento que pode ou não dar. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Mas tem algumas coisas que podem contribuir para você receber visão cada vez mais. Consagração prática, intensa, insistente, contínua. Perseverar. Temos que perseverar na consagração. E quando Deus vê que uma alma anela ardentemente por conhecer algo do terceiro céu, Deus começa a dar, porque Ele é amoroso, Ele é cheio de graça, Ele é misericordioso. Aquela oração da viúva, a pessoa está batendo, Deus vai abrir o terceiro céu para ele ver uma coisa lá, alguma coisa que Deus diz que ele pode enxergar. Então Deus não nos mostra tudo que tem no terceiro céu. Ele também vai dosar o que a gente vai poder receber, porque é só Ele que sabe isso. Então a visão é algo muito precioso, em que eu e você temos que valorizar demais quando nós temos. Temos que agradecer muito a Deus quando Ele nos dá. O apóstolo Paulo foi ao terceiro céu. Fora do corpo ou no corpo, não importa saber. Importa que a alma dele chegou lá e viu as coisas grandiosas que não seriam dignas dele proferir tudo aqui na terra. Então algumas coisas ele escreveu, algumas coisas ele relatou da sua experiência, e essas experiências trazidas do terceiro céu é o manancial da nova aliança que salva o homem, não só salva o homem, como também restaura o homem, como também glorifica o homem. Faz o homem sair da sua linha do pensamento, do conhecimento, da religião, sair da carne, e faz o homem viver a linha da vida, do espírito, a nova vida que Deus nos deu. Agora reparem que ele disse: eu não fui desobediente ao que eu conheço lá, que eu ganhei revelação do terceiro céu. Você também, irmão. Se você quer ser abençoado por Deus, quando Deus te mostra as coisas do terceiro céu, você precisa obedecer. Porque uma revelação não é um conhecimento. O conhecimento é uma mera informação que paira na mente do homem e que não capturou aquele
aquele coração, não capturou aquela pessoa. É um conhecimento que está pairando ali. E ele analisa, e ele olha o que está fora e analisa o que está dentro. E ele tem ainda uma força, uma liberdade em si mesmo para obedecer ou não, depende da vontade dele. Então o conhecimento geralmente não quebra, não dobra, não livra o homem da força natural. Mas a revelação quebra, livra o homem, liberta o homem da carne. Faz a carne ficar em segundo lugar, terceiro, talvez. A visão, a revelação, que é a mesma coisa que visão, é tudo aquilo que Deus permitiu você enxergar e assimilar. E aí, essa assimilação gera um temor. E esse temor é o sal que não permite que eu venha desobedecer. É o temor que não deixa eu desobedecer. Porque há uma clareza interna de que uma pessoa está me olhando, uma pessoa está me assistindo, uma pessoa está me sustentando, uma pessoa me prometeu muitas coisas, uma pessoa vai me levar para um lugar maravilhoso, uma pessoa pode mudar o meu destino, uma pessoa pode me colocar na maravilha da eternidade. E eu, se tenho visão, tenho clareza dessas coisas todas que estou falando para você. Hoje aqui na Terra, como nós somos muito humanos, naturais, e os afetos que nós temos pelas coisas humanas e naturais, Deus não tem essas coisas, eu quero dizer para você. Jesus não tinha essas coisas. Jesus tinha algo tão fraco e baixo assim. Ele tinha algo mais elevado. Ele, quando olhava para uma pessoa, ele não se compadecia apenas de alguns momentos de experiência triste que nós temos, de desagradável ou de tristeza. Não, ele pensa na eternidade. Quando Jesus olha para uma pessoa, ele não está vendo um momento circunstancial curtíssimo dela aqui na Terra. A única coisa que Jesus se preocupa no que tange aqui a nossa vida natural é que não percamos tempo para crescer em vida e alcançar o prêmio que ele deu. É só isso. Se você conseguir isso em 5 anos, tu já pode ser recolhido. O que tu vai ficar fazendo aqui? Tu já terminou a não ser que Deus tenha um plano de usar você para ganhar outros, encaminhar outros, edificar outros, como foi o caso de Paulo, que ficou um bom tempo ainda. Mas se Deus apronta a obra numa pessoa, que ela está aprovada para a eternidade, para o reino, não tem porquê, Deus pode recolher a qualquer momento. Para mim, o apóstolo disse, o morrer para mim é lucro. Morrer para mim é lucro. Veja, nessa experiência que eu tenho, que não é muita, mas já vi algumas coisas. Isso não é regra, quero dizer para você. Isso não é uma regra, não é um padrão. Mas eu já vi Deus recolher pessoas para não deixar ela piorar o seu estado de degradação. Já vi Deus recolher pessoas que não têm a menor chance de avançar no crescimento de vida. Já vi Deus recolher pessoas porque realmente estava pronta, não tinha por que ficar. Isso que eu estou falando são experiências reais que eu tive. E houve uma ocasião em que eu vi isso numa esfera do espírito. E eu disse para Deus que eu queria ficar naquela posição lá. E Ele disse para mim, não, tu não vai ficar. Não é tempo aqui para você ainda. Não sei porquê, também não importa. Eu só tenho que cuidar para não ser desobediente à visão celestial. Eu tenho que me manter na linha da vida sempre. Quem se mantém vivendo e fazendo as coisas na linha da visão, está na linha da vida. Tudo que ele faz é obra redentora, é obra remidora, é obra edificante para o reino de Deus. Veja que
como vivia o apóstolo Paulo. Olha como ele vivia. Ele não vivia para ele jamais, nem um momento do seu dia. Ele diz coisas assim que a gente custa entender, até porque, por exemplo, se ele diz que se tu tá solteiro, fica solteiro. Se tu tá viúva, fica viúva. Se tu tá casado, cuida das coisas do casado. Consegue entender perfeitamente essas coisas? Só se tu estiver no espírito. Porque uma pessoa, quando quer casar, ela não tira nunca aquilo do coração dela e da cabeça dela, mas ela não tem visão para entender se ela tem chamado para casamento, se ela tem chamado para solteiro, se ela tem chamado para ministério ali. Ela tem desejos, né? Então, se Deus não dá revelação e visão, essa pessoa nunca vai mudar o desejo, entende? Porque o conhecimento não muda o desejo. É só a revelação que faz agitos, desorganiza os meus planos mentais racionais, coloca por terra meus sonhos e ilusões. Então, quando uma pessoa tem visão, ela se contenta com o conselho de Deus, porque ela tem realidade daquilo que ela conhece, porque aquilo não é um conhecimento, é uma revelação. O apóstolo Paulo optou em ser ministro de Deus e ser esposa de Jesus. E ele se deu bem. Ele não ficava se queixando de solidão, embora eu acho que ele sentia muita solidão. Imagina um homem da estatura do apóstolo Paulo, onde é que ele ia encontrar na igreja pessoas para ser seu confidente? Imagina. Todo líder que está sob o governo do Senhor e do Espírito, ele não encontra ninguém para falar. Porque ele tem desejo muitas vezes de se abrir, de jogar para fora as suas coisas todas, mas as pessoas não têm estrutura para ouvir aquilo, vão se corromper, vão se estragar, vão se destruir. Então, muitas vezes, uma pessoa como Moisés, uma pessoa como Paulo, não podia se abrir com ninguém. Não tem condições. Que vida difícil, que quebrantamento. Quando ele abria a boca era só para ganhar almas, só para edificar os irmãos, só para julgar as causas do povo da igreja, mas na hora dele, ele só tinha Cristo. Que solidão a vida de um líder. Que ilha. Ele não pode, porque se ele arriscar não falar só com Jesus, ele pode destruir uma alma que está na edificação. Porque as experiências internas e subjetivas de uma pessoa, assim como o apóstolo Paulo, Pedro, Moisés, Davi, né? Davi ainda usava os salmos para botar para fora todas essas coisas, né? Ficava meio exposto assim. Agora, quem tem a visão é o único que pode se sustentar liberando o espírito, porque liberar espírito gera uma série de experiências espirituais, a pessoa se supre espiritualmente, mas a nível de corpo de Cristo, ela fica sempre sofrendo uma falta. Sempre sofrendo uma falta. Uma falta. E eu sei e entendo hoje como essas coisas funcionam. Porque lembra quando Deus falou para Moisés no monte: faça tudo segundo o modelo que eu te mostrei aqui nesse monte. Porque ele ia falar com as pessoas e ninguém ia entender o que Deus queria fazer. E se você se abrir, as pessoas vão entender errado, vão te julgar e não vai ter condições. Então, quem pode suportar ouvir experiências de um ministro?
Só Jesus. Mais ninguém. Porque o líder sempre é observado, ele é criticado, ele é elogiado, ele é amado, ele é odiado o tempo inteiro. Ele é alvo de desconfiança, é alvo de dúvida. Porque muitas vezes ele toma atitudes que são governadas totalmente pelo Espírito, que nem mesmo ele entende por que está fazendo aquilo. E o apóstolo Paulo fez muitas coisas assim. Davi fez muitas coisas assim. Muitas experiências de Davi, ordenadas por Deus, ele não entendia. Ele até se sentia mal de fazer aquilo. Ora, comeu os pães da proposição com seus soldados famintos. Isso era um horror na época. Imagina como ele se sentiu mal. Imagina Oséias, que teve que casar com uma prostituta. Que sofrimento. E ele entendia o que Deus queria com aquilo só depois. Antes não, depois sim. Porque antes é conhecimento, depois da experiência vem a revelação. Então, essas coisas, não esqueçam que toda a palavra de Deus sai da experiência. Ela sai do campo prático, vem para o teórico para gerar algo prático. Então, eu aqui dentro preciso desvendar o mistério que a minha mente recebe como informação e torná-la como visão e realidade espiritual dentro de mim. E isso, irmãos, é algo que você vai entender por que Paulo era obediente a Deus. É por causa disso que eu estou falando hoje. Ele só tinha Cristo para contar, para falar, para se abrir. E só Cristo entendia ele. Então, visão é confiança plena em Cristo. Dependência plena de Cristo. De que jamais o que Ele manda você fazer vai destruir o reino. Pelo contrário, tudo vai edificar o reino, mesmo que você não compreenda o que vai fazer. Amém? Mas muitas experiências você pode aprender nesse aspecto da visão e da linha da vida quando você observar a vida dos líderes que passaram nas mãos de Deus na história humana. E há momentos, como no caso de Enoque, por exemplo, Enoque agradava tanto a Deus que Deus puxou ele para estar com ele antes do tempo. Olha só. Não existe padrão nem regras, e sim a vontade de Deus se cumprir em tudo. Entende, irmãos? Hoje na igreja, nós somos analistas racionais em tudo que acontece. Nós ficamos olhando o líder para ver se ele não se contradiz. Escutamos o líder anos a fio para ver se achamos uma coisinha que ele se contradiz. Há uma sede. Há um desejo de ver um erro naquela pessoa. Parece que ele é infalível aos olhos da congregação. Se tivesse alguém 100% obediente a Deus, não estaria mais na terra. Tenho certeza disso. Então eu deixo aqui essas palavras para você dar uma pensadinha, para você esquecer de ti, cuidar da doutrina e de ti mesmo. E tudo que você não tem revelação, peça a Deus. Sabedoria, peça a Deus. Ele vai dar liberalmente para você. Insiste, bate nessa tecla, até você compreender todas as coisas. Uma revelação é que nem fogo. Ela pode destruir como edificar. Então, muitas vezes, a gente não pode compartilhar as coisas todas que sabe nem que vê. Porque pode edificar, mas pode destruir. É por isso que o apóstolo Paulo disse que há 14 anos, do corpo ou fora do corpo, eu fui no terceiro céu. Ah, mas isso era 14 anos atrás. Mas ali era o momento de mostrar isso.
Então a gente não pode falar nada por nossa alta decisão pessoal, é perigoso. Mas quando Deus manda, fecha os olhos e vai, que vai dar certo. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Se você quer ser abençoado por Deus, quando Deus te mostra as coisas do terceiro céu, você precisa obedecer. Vermelho.